Olá, está começando mais um bate-papo parlamentar aqui no Legislativo Caxiense pela TV Câmara, canal 16 da NET. E o nosso entrevistado de hoje, o vereador Edson da Rosa, do PP, que nos brinda com a sua presença aqui. Vereador Edson, sempre uma honra tê-lo conosco. Igual, Fábio. Neste momento tão diferente para todos nós, né? Nós aqui de máscara. Isso, Fábio e os que estão nos ajudando aqui nessa estrutura, né, para esse momento. Nós comentávamos antes de iniciar o programa, possivelmente, minha netinha, né, agora vai fazer 7 meses, dia 28 de junho. Deus queira que não vivencie isso, né? Isso aconteceu lá só em 1917, 18? Pela gripe espanhola, no início do século XX, né? Nós estamos tratando de 100 anos aí, velho. Isso aí. Então, nesse momento tão diferente, né, que estamos vivendo, aprendendo um dia depois do outro. E vereador Edson, a propósito disso, esse cenário de isolamento social, de alterações nas rotinas, ele começou em meados de março ali, digamos assim, nos últimos 10 dias de março por aí. E Caxias do Sul, então, teve aquele isolamento social um pouco mais radical, depois houve devidamente a constituição de protocolos e hoje as pessoas lidam com as bandeiras. Às vezes restringe um pouco mais, outras vezes libera e por aí afora. O senhor, desde meados de março, integra um comitê específico de crise da Prefeitura Municipal que debate a situação das políticas voltadas à prevenção, combate e esses protocolos todos relacionados ao coronavírus, à Covid-19. E como ex-secretário da Educação, já foi presidente da Comissão de Educação aqui da Câmara em várias oportunidades, agora dirige a Escola do Legislativo. O senhor foi convidado para representar a Câmara na área temática de educação do Comitê da Covid-19. Eu gostaria que o senhor detalhasse isso para quem nos acompanha, o andamento dessas pautas, sobretudo porque há uma grande pressão de pais, de toda a comunidade, com relação à volta às aulas, que tem sido também um debate muito preocupante no cenário da comunidade como um todo. Sabe, Fábio, e quem vai nos ouvir no momento que for colocado isso na mídia, na TV Câmara, canal 16 da NET, eu acho que também é um pouco a gente contextualizar as bandeiras, né, para as pessoas entenderem. Tem a bandeira amarela, que é risco baixo, médio, tem a bandeira laranja, que é risco médio, a bandeira vermelha, que é risco alto, e a bandeira preta, que aí é risco altíssimo, é o tal de lockdown. Né? Bom, como falou anteriormente no início dessa entrevista, ali dia 17 e 18 de março foi constituído o Comitê de Gerenciamento de Crise na temática da educação no município de Caxias do Sul. E eu fui representando então a Câmara de Vereadores, o conjunto de vereadores nessa situação. E quem é que faz parte desse Comitê de Crise? Eu até trouxe aqui, foi dia 17 de março, quem faz parte, para que todos que vão nos ver saibam quem são. É a Secretaria Municipal da Educação, o Conselho Municipal da Educação, que no Conselho Municipal da Educação estão todos os níveis e modalidades da educação ali representados também. A Comissão de Educação da Câmara, por óbvio, né, esse vereador representando, o Sinserv, que é o Sindicato dos Servidores Municipais, o Senalba, que é o Sindicato dos Trabalhadores, né, na parte privada, a Comissão dos Diretores Municipais, o Simpré e o Centro, as escolas que têm, através da 13019, uma parceria com o município, que é o Centro Filantrópico Simão Ludegri, a Escola de Educação Infantil do Caxias e do Caretá e a Associação Educacional Jardelino Ramos. Fizemos várias reuniões, porque o todo, e aí nós estamos falando de mais ou menos envolvidos em tudo isso, em torno de, se tu pegar, porque também tem a rede pública, municipal e estadual, a rede privada, né? E também, como o conselho está ali, também toda a parte da academia envolvida, né, nessa situação como toda, para que obedeça ao critério do decreto estadual. Uma outra coisa importante a se dizer, o decreto estadual, ele que define, o municipal ele pode ser mais restritivo do que o estadual, mas não mais liberativo. Então, foi criado esse comitê em Caxias, que em termos de rede pública municipal é a maior rede do estado.
E o nosso município, do Porto de Caxias, foi o único que criou esse comitê de gerenciamento de crise. Por quê? O aluno está lá, mas tem toda uma estrutura para que o aluno seja atendido. Transporte, merendeira, serviço, né? E agora nós estamos vivendo, porque uma coisa é a parte pública, mas e a privada? Por exemplo, os problemas, Fábio, que nós estamos enfrentando, que tem pessoas que querem a volta, tem pessoas que não querem a volta, e nessa situação como um todo, tem toda uma questão de responsabilidade que se tem aí. E nós temos essa tarefa de subsidiar o prefeito para que ele diga, para ver como é que estão as coisas, porque tem uma situação que as pessoas, só para citar um exemplo, e que acho que as pessoas pouco se dão por conta. Quem faz o transporte de crianças onde o município tem que dar o transporte? É quem ganhou uma licitação do roteiro. Ok? Essas pessoas, esses transportadores, fizeram investimentos para comprar o seu instrumento de trabalho, que é um ônibus, um micro-ônibus, uma van. E esses estão parados. E a gente sabe que carro parado, a manutenção é muito maior do que o carro andando. Né? Então, tem tudo. E aí a lei, o que diz a lei? A lei diz o seguinte, que tu só pode pagar por serviços prestados. Olha só, é que nem merendeira, é que nem serviçal, tem toda uma questão social, isso na parte pública. Sim, o senhor está tratando da estrutura para funcionar uma escola. Para funcionar, para atender o aluno. E que agora está parcialmente parada. Aí, então, vamos lá, as escolas de educação infantil privadas, que é uma outra situação assim, muito difícil, que a gente entende, e tem muitos movimentos que a gente está tentando fazer, porque tem toda uma parte social aí envolvida, de uma preocupação que elas, tem algumas escolas que tem compra de vagas do município nelas, tem outras que não tem. Como é que vão subsistir? Como é que essas escolas têm toda uma responsabilidade social de quem elas empregam e estão fechadas? Não tem como. Mas nós também temos que entender essa questão dos decretos. Então esse comitê, explicando um pouquinho, assim, problematizando, esse é um arcabouço que a gente procura tentar ajudar. E depois foi criado também, importante dizer, o comitê, ele terá não esse comitê, terá uma nova, e o governador criou uma nova nomenclatura de um comitê operacional de emergência em saúde, que terá 2 representantes deste comitê designado para fazer parte, aí terá a saúde. E tem um monte de itens, Fábio, que terão que ser observados. Cada escola de educação infantil, cada escola de ensino fundamental, cada escola de ensino médio, uma universidade, cada faculdade vai ter que se reportar, e esse comitê operacional terá uma portaria, e o pessoal da saúde estará inserido aí também, para subsidiar e para fornecer dados de como está a real situação. Então, eu estou aproveitando esse momento para tentar informar tudo isso, porque nós estamos vivendo, Fábio, momentos de incerteza. Nós estamos trabalhando um dia depois do outro, cada dia muda, tanto que semana que passou nós estávamos em bandeira laranja, foi mudado os critérios, fomos para a bandeira vermelha, tu viu as consequências disso tudo. E voltou para laranja. E aí tu cria alguma expectativa de participação e daqui a pouco tu muda os critérios. Então, Fábio, olha, não é uma situação que não está muito fácil, por isso que eu disse, essa gravação desse programa é um momento inédito e o único vivido. Vereador Edson, esse assunto ele tem sido debatido aqui porque a Câmara não parou. Eu lembro que eu estava numa atividade fora e as pessoas me perguntaram, e os vereadores e tal? Não, a Câmara continua. O que não pode ter é o acesso ao público pelas restrições de aglomeração. Mas as reuniões, as sessões ordinárias têm acontecido, sempre com transmissão ao vivo pelo canal 16 da NET, pelas lives, redes sociais e por aí afora. Então o trabalho tem acontecido e nós aqui somos exemplos práticos disso, digamos assim. Nas reuniões foram debatidas situações da educação, formatos de videoaulas, lives, videoconferências, os alunos têm recebido materiais e por aí afora. A rede de educação, de certo modo, tanto estadual quanto municipal, e a parte privada também, tem se preocupado no sentido de manter
um ritmo, digamos assim, de conteúdos e tal, não deixar com que o aluno saia do circuito pedagógico de ter as aulas. Só que vem de novo isso, a ideia de presencial, quando que volta às aulas mesmo. Nós temos os protocolos, as bandeiras, como o senhor mesmo explicou, de restrições que impedem ou facilitam isso. Mas ainda assim, há uma ideia de normalização ou ainda quem está nos acompanhando precisará se manter acostumado com essas alternativas? Primeiro que, assim, tecnicamente com relação ao coronavírus, Covid-19, eu não ouso a falar nada. Eu acho que esse é um dos grandes problemas que nós estamos enfrentando. Porque tu tem especialistas, mestrado, doutorado, pós-doutorado, PhD pensando desta forma. De um jeito. E da mesma qualificação, tu tem pensando desta forma e nós estamos no meio. O que eu procuro fazer onde eu estou inserido? E a cliente disse, eu não parei um dia. E aqui não é para fazer média nem nada, desde que iniciou essa pandemia, todos os dias, e eu acho que não, eu não faço mais do que a minha parte, porque eu já tive a oportunidade de estar na Secretaria da Educação e vivi também algumas coisas lá com H1N1. Isso lá em meados de 2009. 2009. Eu vivi, mas nem perto dessa situação. Claro. Então, procurei levar essa experiência para lá. Então, o que eu procuro fazer? O que eu posso me inserir para tentar ajudar? Porque, tecnicamente, eu não discuto, ok? Tá? Mas aí, aquilo que tu falou, Fábio, sobre a volta às aulas, vamos lá, o que se procura fazer sempre é o princípio da equidade. Porque o município tem um outro problema, nós temos, o município, enquanto educação para todos, nós temos, enquanto educação pública, nós temos locais onde não pega a internet. Então teve que ser elaborado todo um plano, porque o município fez a abrangência onde o Estado não alcança. Sim, professores levando muitas vezes pendrives ou impresso. Teve que criar condições para que todos tivessem o acesso, né? Porque a parte do pertencimento é mais difícil, porque a identificação do aluno com o professor, isso em todas as redes, né, Fábio? Então, assim, para ver como a problematização não é fácil. Te dizer assim, vai ter um prognóstico? Esse comitê que eu falei que foi criado agora, que é o Comitê Operacional de Emergência em Saúde, é que está começando a desenvolver, porque nós vamos ter que conviver enquanto não tiver uma vacina. E como é que vai se dar essa convivência? E aí, quando está se procurando alguma coisa, daí tu vê que nem esses dias nós ouvimos aí países que abriram, que nem a Alemanha, está restringindo de novo, está nos meios. Portugal. Os países retrocedendo porque abriram demais e aí perdeu o controle. Percebe? Então, assim, de novo, para quem está nos assistindo, a angústia de quem está na parte pública, e eu faço como vereador o meu papel de agora, neste momento eu tenho que escutar de todos os lados, evidentemente que focando mais na educação, que sempre foi meu mote desde que eu entrei na Câmara de Vereadores, né? É procurar ajudar naquilo que eu consigo, nunca atrapalhar. Não utilizar alguma coisa para ser para oportunismo. Porque neste momento, quem é liderança tem que ter noção da extensão da sua fala, né? Para o que tem que se preparar para dizer, olha, se eu for por aqui, o que eu vou estar informando? As angústias das pessoas, de todo mundo, também é a nossa angústia. Sabe? Então, Fábio, eu te digo isso porque até enquanto Escola do Legislativo também, que tu citou ali, nós procuramos trazer alguns programas informativos, né, para que procurasse ser vinculado enquanto TV Câmara, Canal 16, alguma coisa, mas também tivemos restrições, porque o decreto diz assim, 25% de servidor público. Aí nós não temos um quadro na Escola do Legislativo, porque tu também tem que fazer intercalar quem vem, quem não vem. Os rodízios, né? É o rodízio, né? Serviço. Enfim. Vereador Edson, nós temos ainda 2 minutos de entrevista. Vamos passar rápido, né? Passa rápido, quando o entrevistado é bom, parece que o tempo não passa, mas é assim mesmo. Mas no que eu devolver a palavra ao senhor, aparecerão na tela os seus contatos telefônicos, e-mail, para que quem está nos acompanhando lhe envie críticas, sugestões ou elogios. O espaço ainda é seu, como o senhor mesmo falou, o senhor também acumula a função de diretor da Escola do Legislativo. Então, daqui a pouco, se o senhor quiser... E também um outro, Fábio, obrigado, e quem vai nos assistir vai estar passando ali, não tem nenhum problema. Isso. Eu acho que tudo aquilo que nos faz repensar, refletir, nos ajuda, não tem nenhum problema. Eu acho que a gente não tem que querer que
unanimamente as pessoas gostam. Esqueci da Quarta CRE, também faz parte aqui desse comitê, né? Mas é isso, a gente está procurando focar, procurando ajudar, procurando instruir, né? Nós já passou meia dúzia meses, nós já estamos no segundo semestre praticamente, né? Estamos aí e a vida tem que andar. E aí, quando nós demos uma entrevista... E não temos prazos, vereador, esse é o que mais angustia. Qual que é a data? Todos nós, não tem prazo. Aí é o seguinte, no nosso jornal corrente aqui, perguntaram o que eu achava sobre isso. A vida tem que gerar economia, a economia é vida, então nós temos que viver um equilíbrio, porque todos nós estamos preocupados com a vida, entendeu? Só que para que exista tem todo um regramento, tem que ter um equilíbrio. Então quem vai nos assistir em determinado momento, que vai passar na grade da televisão, contem conosco, contem comigo. Eu sempre procurei ser assim muito, eu não digo, tu tem que ser, não é muito, tem que ser o que tu é, tem que conduta, tem que ter transparência das tuas ações. Evidentemente que a gente aqui às vezes no plenário, tu dá um voto que contenta uns, descontenta outros, mas faz parte. Mas do jogo democrático. É do jogo democrático, mas o que precisar e eu puder ajudar, contem sempre comigo. Eu sou um vereador, como tu disse, no início de 4º mandato, e a gente tem que ter a responsabilidade da extensão da nossa fala. Se eu for falar e não for construir, eu não falo. Eu sempre digo, nós temos que ser pontes. É o que eu estou procurando fazer, principalmente nesse momento de crise e de incertezas do amanhã. Então, o que nós temos que fazer? Primeiro, quem acredita, quem professa, faça a sua oração a Deus, pedindo para que eu faça isso todas as noites junto com a minha esposa, com a minha família, porque nós temos que fazer a nossa parte, mas nós temos que ter temos um ser superior que nos direciona. E eu peço isso para Deus, né, dentro da minha função e procurando ser sempre instrumento de ligação. Mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço. Acabamos de conversar então com o vereador Edson da Rosa, do PP, ele que também é diretor da Escola do Legislativo. Obrigado pela audiência, até o nosso próximo encontro.